Muito bom. Então, estamos começando a nossa prática de terça-feira com uma galera maravilhosa que eu amo estar com vocês. E a gente está agora na última semana, né? Na última semana é, sim, última semana desse trabalho que a gente vem fazendo ao longo do mês de aprofundar no tema relaxamento do esforço, né? Então, a gente vai essa semana aproveitar para tentar se aprofundar em algumas em algumas dinâmicas, né, que a gente já vem fazendo ao longo desse mês, mas principalmente hoje o foco que a gente vai dar é no trabalho com a permanência. Eu consigo perceber bastante como essa prática de relaxamento do esforço é importante para mim, né? Até trazendo um pouco do que a gente estava falando aqui sobre essas sensações que às vezes surgem, né? De falta de pouca paciência, irritabilidade, né? Então, quando eu percebo muito quando essa semana, quando estive fazendo algumas práticas, a me permitir permanecer mais tempo nas posturas o que me gera no início, né, quando eu estou no início de uma prática de geralmente eu faço de 1 hora, né, digamos. No início, quando eu começo a trabalhar com permanências mais, opa, hoje, com permanências mais altas, a sensação que eu tenho é que aumenta essa irritabilidade. É como tipo, ai, chega, né? É, é como assim, o meu corpo dizendo não, não, já muda, né? Então, sempre essa sensação que aí eu me dou conta de como está a minha mente, né? Sempre aqui. Eu falei para vocês um pouco da ansiedade, né? Um pouco dessa sensação que brota. E eu percebo que conforme eu vou avançando na prática, eu vou me permitindo permanecer mais tempo nas posturas, isso me ajuda muito a acalmar o meu estado emocional, meu estado mental, encontrar um estado de estabilidade. O meu professor, ele fala assim, eu gosto muito dessa relação que ele faz. Quando a gente se permite ficar imóvel, não é simplesmente estético, você está imóvel, está parado. É você se perceber imóvel, né? É diferente, percebe? Uma coisa é você, eu tô sem me mexer. Mas quando eu me percebo imóvel, é diferente, porque você está trazendo uma percepção para você. Essa, essa percepção de profundidade. E o que que acontece é, a gente mostra, a gente cria para nossa mente uma referência do que é estar uma mente também sem tanto movimento, né? Porque se a gente está com o corpo se movimentando ou fazendo coisas aqui e ali, muito provavelmente a mente também vai estar acompanhando esse movimento que o corpo faz. Então, justamente nesse caso que eu coloquei para vocês, né? Quando eu me permito, no início de uma prática, ficar mais tempo e a mente ainda está lá, movimentando, agitada, é como uma ruptura, né? É como a mente falando, não, peraí, não, se mexe aí. E aí, conforme eu vou permanecendo, trabalhando com a respiração, né? Trabalhando com a imobilidade, com a permanência, a mente vai entendendo. Fala, tá, peraí, essa é a minha referência do que é, né? Esse não movimento, ou essa imobilidade, né? Então, a mente também, ela acompanha. A gente fala que o yoga, quando a gente coloca em prática, né? As técnicas, todas que a gente utiliza ao longo da prática, a gente, de alguma forma, coloca o corpo e a mente alinhados. Então, o corpo e mente estão se comunicando o tempo todo. Mesmo fora de uma prática de yoga, isso acontece, né? Mas quando a gente faz uma prática de yoga, a gente cria essa referência, a gente percebe muito mais essa referência, né? Porque a gente está se propondo a observar, né? O que geralmente num cotidiano, num dia a dia normal, a gente vai, né, sendo levado muitas vezes pelas situações que surgem no dia, né? Então, é um pouco essa proposta, assim, que a gente vai é, trabalhar um pouco hoje, né? Que a gente já veio trabalhando essa semana com o grupo também das práticas presenciais, então um pouco da imobilidade, tá bom?
Então, antes da gente deitar, para começar, a gente vai começar com um relaxamento. Eu vou convidar vocês para a gente fazer o mantra para começar. Então, se você quiser ficar sentado por enquanto, encontra uma postura sentada bem confortável, pode usar uma almofadinha, um banquinho, apoiar na parede, como você achar melhor. E aí, quando você sentir e quiser fechar os olhos, fica à vontade. E perceba já o que acontece quando você fecha os olhos, né? E refletindo agora sobre o que o Geraldo trouxe, né? Que bênção, né? A gente poder, com a nossa intenção, com a nossa vontade, fechar os olhos, né? Porque como é bom, né, a gente ter esse controle, né, de poder abrir. Que bom, que bom. Então, feche os olhos conscientemente, através da sua vontade, da sua intenção, feche os olhos e veja um pouco mais do que está dentro de você. Quando os olhos se fecham, a gente abre um olhar interno mais profundo. Então, comece percebendo, primeiro, o apoio do seu corpo no chão, vá se organizando aí no seu próprio corpo, mantendo a coluna bem ereta, o peito aberto. Encontre uma posição bem confortável. Faça uma inspiração profunda pelo nariz e solte lentamente o ar pela boca. Tente imitar o som de uma onda do mar, soltando o ar pela boca. Então, inspire pelo nariz, solte o ar pela boca, imitando o som da onda do mar. Brinquedinho das crianças aqui fazendo barulho. E depois da próxima inspiração, traga as mãos unidas no centro do peito. Eu agradeço de coração a presença de vocês, mais essa oportunidade da gente estar aqui juntos, praticando. E convido vocês para a gente dar esse início, né, consagrar essa prática de hoje com o nosso mantra, mantra da paz. Então, prepare, inspire profundo. Sahana Bhavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavadhitamastu, Ma Vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspire profundo, soltando o ar, lentamente se deitando de costas. Então, na postura de Shavasana, com as pernas bem afastadas, deixe que a pontinha dos pés caia para fora, os braços soltos ao lado do corpo. Se você puder deixar a palma das mãos voltadas para cima, então perceba como você se posiciona, se organiza no seu corpo, para que o seu corpo se transforme em um gesto. Em yoga a gente utiliza o termo mudra, né? Mudra, ele traz esse sentido do símbolo, o gesto. Então, você representa nesse momento com o seu corpo aquilo que você deseja, que é entregar-se, é relaxar completamente o esforço. Então a gente sabe que cada postura do yoga, ela carrega, é como um arquétipo, né? Ela carrega uma energia, uma, um sentido. E por algum motivo essa postura se chama Shavasana, que é a postura do morto.
Obviamente, o morto, ele não se mexe, ele está imóvel. Mas pense nisso como um símbolo. A imobilidade como um caminho, né, para você poder encontrar essa entrega, essa soltura. Então, sinta o peso das pernas no chão, o peso dos braços no chão. Observe exatamente o apoio das suas mãos no chão, o dorso das mãos, e relaxe a palma das mãos, relaxe cada um dos dedos das mãos. Perceba o apoio dos cotovelos no chão e relaxe os ombros, relaxe a região peitoral. Perceba o apoio dos seus glúteos no chão e relaxe as coxas, relaxe o assoalho pélvico, relaxe o seu baixo ventre. Perceba o apoio das panturrilhas no chão e relaxe os joelhos, em volta dos joelhos, atrás dos joelhos. Perceba também o apoio dos pés. Qual a região dos seus pés que apoia no chão, que toca no chão? E relaxe planta dos pés, peito dos pés, cada um dos dedos dos pés. E agora leve a atenção lá na cabeça. Sinta o apoio da cabeça no chão. Relaxe o pescoço, relaxe a boca, o nariz, os olhos, as orelhas, a testa. E perceba que até o couro cabeludo é possível relaxar. Relaxe o couro cabeludo. Relaxe por dentro dos olhos. Relaxe por dentro do nariz. Relaxe a língua, relaxe lá dentro da garganta. Aproveite cada exalação, cada oportunidade que você tem de soltar o ar, faça de forma consciente. Ou seja, ao soltar o ar, você solta ainda mais, desfaz, entrega. Não estranhe se hoje a gente permanecer um pouco mais de tempo nas posturas. Observe como a respiração consciente, ela cria uma dinâmica de um movimento interno no seu corpo. A respiração consciente, nesse caso, significa observar a respiração acontecendo, a respiração natural acontecendo. Ou seja, não é necessário, nesse momento, modificar o ritmo, intensidade, profundidade. Você apenas observa a respiração passando por você e tudo o que acontece no seu corpo. Expansão e recolhimento. A própria vida pulsando dentro de você. Expansão e recolhimento. Conheça esse gesto, esse mudra.
Faça uma inspiração profunda. Repasse através da sensação cada um dos apoios do seu corpo no chão. Perceba todo esse contato que o seu corpo tem com a terra. Mais uma inspiração profunda. Intensifique um pouco mais essa percepção dos contatos com a terra. E na próxima inspiração, comece a lentamente movimentar a pontinha dos dedos das mãos, pontinha dos dedos dos pés. E fique à vontade, se você quiser espreguiçar, fazer um bocejo, dar uma esticada gostosa, torcer um pouquinho, né? Um espreguiçar é bem gostoso mesmo. E aí, quando você quiser, quando puder, traga a planta dos pés no chão, com os joelhos dobrados. E a gente faz um pequeno ajuste. Suba um pouquinho o seu quadril do chão, né? Tire os glúteos do chão, encaixe o quadril e tente voltar lentamente, apoiando principalmente a região lombar. Então você sobe com o quadril, encaixa ele, e vai descendo devagar, percebendo bem o apoio da região lombar no chão. E aí traga o seu joelho esquerdo em direção ao peito e abrace ele com as duas mãos. A cabeça continua apoiada no chão. E perceba que você pode relaxar completamente a sua perna esquerda. Ou seja, relaxar completamente a perna esquerda significa relaxar os dedos do seu pé esquerdo, a planta do pé, calcanhar, o peito do pé, panturrilha, joelho, coxa, atrás da coxa, o glúteo do lado esquerdo, a virilha do lado esquerdo. E perceba que são os seus braços que fazem, que criam um tônus, né, para poder segurar a perna. E vai percebendo se existe ainda algum tônus na perna esquerda que você pode usar a exalação para ir soltando e tirando, né? E chegando nessa profundidade, reconhecendo esses músculos mais internos, nervos, tendões, que vão se acomodando conforme você vai trazendo para você. A cada exalação, veja se você pode trazer um pouquinho mais, sem exagero, sem forçar muito, de forma tranquila, relaxada. Quando você percebe que chegou no seu limite, a perna, né, ali ela está bem relaxada, está bem próxima do seu tronco, traga lentamente a testa em direção ao seu joelho esquerdo. Lentamente. Então não chegue no limite máximo, não force tanto. Pare um pouquinho antes. Como vocês sabem, a gente está trabalhando hoje um pouco mais de tempo de permanência. A gente vai começar com um minutinho nessa postura. E durante esse um minutinho, você vai reconhecendo enquanto permanece se tem alguma tensão que está a mais, né? Repasse de novo pela perna esquerda, veja se ela está completamente relaxada, desde a pontinha dos pés até o seu glúteo. O abdômen está firme, né? Está tonificado para sustentar a elevação da cabeça, mas os ombros estão relaxados, todos os músculos da face estão relaxados. Lentamente comece a retornar. Então, continue segurando a sua perna esquerda, com os dedos entrelaçados. E agora a gente vai transferir
o tônus, que até agora estava nos braços para segurar a sua perna esquerda. Esse tônus vai para a perna, ou seja, os braços vão relaxando. A única parte do seu braço que está com tônus são os dedos para segurar a perna, né? E aí você vai afastando a sua perna esquerda do tronco, os braços vão se esticando, não é elevar lá para cima, né? É distanciar com os joelhos flexionados, continue segurando o joelho, isso. A perna vai se afastando do seu tronco, com os joelhos ainda flexionados. Então não é estender a perna, os joelhos continuam flexionados, a perna toda vai se afastando do seu tronco. Isso, e aí você vai puxando, sentindo que os braços vão sendo puxados para frente. Perfeito, Thaís, é isso mesmo. Pode segurar um pouquinho mais em cima no joelho, que você vai perceber que fica mais fácil. É, isso, exatamente. Então, agora o tônus está na perna esquerda. O seu braço esquerdo relaxado. Você vai perceber que conforme você vai distanciando a sua perna esquerda do tronco, você vai sentir até lá nas suas escápulas um alongamento. Quase até o ponto da cabeça sair do chão. A gente vai parar um pouquinho antes. Não precisa tirar a cabeça do chão. Pare um pouquinho antes. Volte. E agora apoie a lateral é, do seu pé esquerdo no joelho, na frente do joelho. É como ficar de perna cruzada no chão, né? Quando a gente se senta de perna cruzada. Isso. Então o joelho esquerdo ele vai lá para fora. Pode até usar um pouquinho a sua mão esquerda para empurrar o joelho lá para fora. Então os joelhos não estão, as pernas não estão cruzadas com os joelhos próximos. O pé que está apoiado no joelho, não a planta do pé, né? A lateral de fora do pé. Ótimo, muito bom. E aí segure a sua perna direita, pode segurar na frente do joelho ou por trás do joelho e traga para você as duas pernas. Ótimo. A gente segura com as duas mãos a perna direita, né? E traz as duas pernas em direção ao nosso tronco. Continua cruzada, pode continuar cruzada, gira. Isso, aí você vai passar o seu braço esquerdo por entre as pernas e o direito pode passar o braço esquerdo. Isso, ótimo. E traga as duas pernas para você, perfeito. Ótimo. E veja se você pode relaxar um pouco mais as duas pernas, principalmente a sua perna esquerda. E quanto mais você relaxa a sua perna esquerda, mais você vai sentir a profundidade no alongamento, na região posterior da coxa, no glúteo esquerdo. E se você faz um pequeno ajuste, levando 1 milímetro, 1 centímetro, vai, as duas pernas para o lado esquerdo, talvez você vai perceber o alongamento se intensificar um pouco. É 1 milímetro para o lado, assim, só um pouquinho para o lado esquerdo, você vai perceber como modifica, né, essa dinâmica do alongamento na coxa. Retorne, apoie a planta do pé direito no chão, continue com as pernas cruzadas. A gente vai agora continuar esse cruzamento aproximando os dois joelhos. Agora sim, os dois joelhos ficam próximos. Então, a gente continua com as pernas cruzadas, a gente vai é, aumentar esse cruzamento, né? Aproximando os dois joelhos. Ótimo, perfeito. Muito bom. Afaste os braços na lateral e a gente vai primeiro soltar as duas pernas para o lado esquerdo. Então você vai perceber que a sua perna esquerda puxa
o joelho direito em direção ao chão. O joelho não precisa encostar no chão. Se ele encosta no chão, ótimo. Se não encosta, ótimo também. O mais importante é que o seu ombro direito fique em contato com o chão, porque assim a torção ela acontece com mais profundidade, desde a base até o topo. Perceba qual é a melhor forma de acomodar os braços, para que fique bem relaxado, bem solto no chão. Aproveite cada exalação para ir soltando um pouquinho mais. Volte com as duas pernas, continue com os joelhos cruzados e vá soltando agora para o outro lado. Agora é o joelho esquerdo que se aproxima do chão, o ombro esquerdo bem próximo do chão, e a torção acontece pelo relaxamento. Nós falamos um pouco isso na semana passada, né? Que algumas posturas a gente trabalha muito mais pelo tônus, outras muito mais pelo relaxamento. Essa postura, no caso, é uma postura que a profundidade dela está no relaxamento, está nessa capacidade que a gente vai encontrando de soltar o peso das pernas, manter uma respiração profunda. Tudo bem, retorne devagar. Ao retornar, descruze as pernas. E antes da gente fazer essa sequência para o outro lado, observe um pouquinho, observe uma perna e outra, compare uma perna e outra. Esse momento, essa etapa final, né, de uma postura, né? Toda postura ela passa por um processo que vai da construção, a permanência, o retorno e essa última parte, momento de observação. Esse momento ele traz um material muito valioso para um autoestudo, muito valioso. Então, vale muito a pena a gente dar uma importância a esse momento e reconhecer o efeito da postura, né? O efeito da sequência no corpo. E aí, quando você estiver preparado, preparada, a gente começa para o outro lado. Então, primeiro traga o seu joelho direito próximo ao peito e relaxe completamente a perna direita. Relaxe os dedos do seu pé direito, planta do pé, peito do pé, panturrilha, joelho, coxa, glúteo direito, virilha do lado direito. Especialmente essa região da virilha, né, bem próximo do quadril, nessa conexão, né, do seu quadril com a perna. Tente perceber essa região bem interna mesmo, né? A virilha. Vê se você pode relaxar um pouquinho mais. E agora, conscientemente, faça essa transferência do tônus que passa dos braços para a sua perna direita. Os dedos continuam entrelaçados, segurando o joelho. Agora os braços vão se esticando. E a perna, conforme se distancia do seu tronco,
Ela continua dobrada, flexionada, ela se distancia e vai puxando os seus braços, até o ponto de você sentir o alongamento nas escápulas, entre as escápulas, né? Na região da nuca. Pare um pouquinho antes da cabeça sair do chão. É como se você continuasse esse movimento de distanciar a sua perna, você vai perceber que em algum momento a cabeça vai até sair do chão. Não precisa chegar até aí, para um pouquinho antes. Traga novamente a sua perna direita próxima do tronco. Apoie o seu pé direito no joelho esquerdo. Não é a planta do pé, lembra? É a parte, o peito do pé, né? A lateral externa do seu pé esquerdo na frente do joelho, na região da coxa, perna cruzada, né? E aí o seu joelho esquerdo, você pode até ajudar um pouquinho com a mão, desculpa, o joelho direito. Empurre com a mão direita o joelho para fora. Isso, traga essa abertura na região da virilha. Então é o peito do pé que fica apoiado no joelho, na parte alta da coxa, né? Então, não é a planta do pé, é a parte de fora do pé. E aí venha com as duas mãos, segure a sua perna esquerda. Uma mão passa por entre as duas pernas, a outra passa por fora. Então, a perna esquerda. Segure a perna esquerda. Isso, ótimo. Se você puder, continue afastando o seu joelho direito para fora, né? Não precisa utilizar a mão, mas é mais com a intenção da própria perna mesmo, né? Trazendo essa distância, abrindo a região da virilha. Permaneça na postura consciente da sua respiração, o ar que entra e sai pelas narinas. E aproveite sempre cada exalação para ir aprofundando um pouquinho mais, tirando o esforço desnecessário. Apoie a planta do pé esquerda no chão. Continue com a mesma posição das pernas e agora transpasse a perna direita sobre a perna esquerda e os joelhos se aproximam. Afaste os braços na lateral. E primeiro a gente vai soltar, então os joelhos estão próximos, tá? Primeiro a gente vai soltar as pernas para o lado direito. Então a perna direita que está por cima da esquerda, o peso dela puxa o joelho esquerdo em direção ao chão. Vê se você consegue aproximar um pouquinho mais os joelhos, Gira. Aproveite cada exalação para soltar um pouquinho mais e desfazendo. Um detalhe muito importante é a gente perceber dentro dos olhos. Então, às vezes,
Quando a gente encontra esse lugar de relaxar bem lá dentro dos olhos, facilita muito encontrar um relaxamento em outras partes do corpo. É como se a gente desse um comando, né, lá para dentro do nosso sistema nervoso, dizendo: pode relaxar, pode soltar. Continue com as duas pernas cruzadas, volte no centro e vá soltando para o outro lado. Os braços bem afastados. A cabeça ela tende sempre a girar para o lado oposto das pernas, né? Assim a gente cria uma torção completa, desde a base da região lombar, do sacro, até a região cervical. Retorne devagar, descruze as pernas e aproveite agora um instante para observar, para reconhecer a sensação no corpo, a sensação nas pernas, como ficou o ritmo da sua respiração. Se você já consegue perceber alguma mudança nesse ritmo, nessa profundidade da respiração, estenda os dois braços lá para trás e vá fazendo um giro. Escolha um dos lados do corpo, gire-se sobre ele até ficar de bruços, de barriga para baixo. Na postura de Makarasana, postura do crocodilo. E da mesma forma que nós fizemos no início da prática, primeiro asana que nós utilizamos, Savasana, postura do cadáver, essa postura tem uma, comparada com o Shavasana, tem características muito parecidas. São as duas principais posturas de relaxamento. Então, da mesma forma, a gente tenta criar, encontrar esse gesto, esse símbolo, com a própria posição do corpo. Então, a gente está ainda com a cabeça apoiada no chão, né? Pode ser uma mão sobre a outra, testa nas mãos, ou pode ser os braços ao longo do corpo, se você preferir, e deixar a cabeça virada para um lado, para o outro. Eu gosto muito de aproveitar o apoio da parte interna das coxas no chão para relaxar toda essa região dos glúteos, assoalho pélvico, né, os genitais, a região do ânus, né, os esfíncteres do ânus. Então, se você aponta a pontinha dos pés para fora, se isso não for desconfortável para você, né, algumas pessoas têm dificuldade, sentem desconforto, então aí você pode modificar. Mas se você puder, com a pontinha dos pés voltadas para fora, as pernas bem afastadas,
Relaxe totalmente essa região dos plexos baixos, né? Os glúteos, assoalho pélvico, os genitais, o baixo ventre, os braços bem soltos no chão. Repasse mentalmente pelo apoio do seu peito e do seu abdômen com o chão. Perceba esses dois apoios e relaxe completamente as costas, região lombar e as regiões mais altas também das costas, entre as escápulas. Bote o peso da cabeça no chão, relaxe os olhos, nariz, a boca. E quando você quiser avançar, quando você sentir que é o momento de dar sequência, vai trazendo lentamente as duas pernas unidas, com o peito dos pés no chão. Traga uma perna, depois a outra. Vai fazendo movimentos lentos, né, para manter esse clima, essa atmosfera da prática. Então, as pernas bem juntinhas, peito dos pés no chão. E a gente se prepara para a postura da cobra. Então, a gente vai aproveitar essa postura para tentar permanecer mais tempo até nela. Eu vou sugerir 2 minutos e meio para a gente ficar hoje. Se for muito para você, você pode voltar antes, não tem problema, tá? Então, lembre-se, a postura da cobra tem duas principais variações. Ou aquela que a gente apoia a palma das mãos ao lado do peito, deixa os cotovelos apontando lá para cima, ou a gente pode levar os braços nas costas e segurar um dos punhos com a outra mão. São essas duas formas, que você achar melhor. Apoie a testa ou o queixo no chão, pernas bem juntinhas. Ótimo. E comece bem devagar, a elevação da cabeça, a parte alta do tronco. Lembre-se que o apoio das mãos no chão, se você está com apoio no chão, né, das mãos, elas servem só para você criar essa abertura do peito, distanciar os ombros das orelhas, e não para empurrar o chão, que sustenta a elevação da sua cabeça, do seu tronco, e essa musculatura das costas, né? Então as mãos são só um suave apoio no chão para você abrir o peito. Já estamos quase 1 minuto. Para poder permanecer mais tempo nas posturas, como eu sugeri para vocês, né? Não chega até o seu limite máximo, para um pouquinho antes, e você consegue permanecer com mais facilidade, por mais tempo. Mas principalmente vai reconhecendo se tem alguma contração, alguma tensão desnecessária. Já passamos de 1 minuto, chegando quase 1 minuto e meio. 2 minutos, se você puder, mais um pouquinho. Relaxe bem os olhos, nariz, a boca, a região da garganta. Perceba o alongamento no seu pescoço.
Muito bem, muito bem. Comece a retornar devagar, bem devagar. E aproveite esse momento do retorno, após o retorno, para observar. Observe e reconheça a sensação no corpo. E perceba como a respiração, ela sempre acompanha o efeito, né? Sempre quando a gente faz uma postura, a gente sente um efeito no corpo. E a respiração, ela acompanha, ela, de alguma forma, nos mostra também um pouco do efeito da postura. Geralmente, essas posturas exigem um pouco mais, né? Como o caso dessa, né? Que é uma postura que pede uma presença, né? A respiração, ela acompanha, ela tende a ficar um pouco mais intensa para poder sustentar. Então, aproveite agora para voltar num ritmo mais lento, tente dar mais ênfase na exalação, prolongar a exalação. Traga novamente as pernas unidas. E a gente vai fazer hoje o arco, mas a gente vai começar com o meio arco, uma forma um pouco diferente da gente construir para cada um dos lados, né? Aos poucos. Então, mantenha a sua testa apoiada, pode ser no seu antebraço esquerdo ou na mão, né? No dorso da mão. A palma da mão fica apoiada no chão, a cabeça pode apoiar no dorso da sua mão ou no antebraço. O braço esquerdo vai lá, desculpa, o braço direito, ele vai lá para trás e segura a sua perna direita. Ótimo. Isso, segure a sua perna direita. Pelo peito do pé ou pelo tornozelo, se você puder, melhor. Ótimo. Relaxe bem a sua perna direita. E puxe um pouquinho mais com o seu braço, traga o tônus no seu braço direito e puxe. Pode até flexionar um pouquinho o seu cotovelo, se você quiser. Mas puxe bem, o joelho continua apoiado no chão. Você tenta pressionar o seu calcanhar no glúteo e vai puxando, puxando, puxando. E agora a gente faz essa transferência do tônus, né? Continue segurando o seu pé com a mão. Agora o braço vai se esticando, a perna direita vai se distanciando, puxando o seu braço para trás. E aí você segue essa dinâmica. Pode elevar a sua cabeça, a parte alta do tronco. O braço esquerdo que está apoiado no chão, ele empurra o chão, ele ajuda nessa elevação. A cabeça se eleva. E se você puder, por último, depois que você puxou o seu braço direito para trás, tente elevar a sua perna. Então, não fique apoiado no cotovelo esquerdo, não. Tente apoiar todo no seu antebraço, né? Na mão e o antebraço. E criar essa abertura sem muita contração nos ombros. Aliás, principalmente no ombro esquerdo, né? Leve bem a cabeça, abra o peito. Mais um pouquinho. Tenta elevar um pouquinho mais a cabeça, Thaís. Abrir mais assim a parte alta. Isso. Distancia o ombro, né? Tenta crescer com a cabeça, deixar o ombro lá para baixo, o ombro esquerdo lá para baixo. Retorne devagar, retorne. Isso, solte-se no chão, reconheça um pouquinho o efeito, a sensação. E quando você quiser, faça para o outro lado, usando essa mesma dinâmica, né? O braço direito apoiado no chão, a testa apoiada ou no dorso da mão ou no antebraço, e o braço esquerdo puxa o seu calcanhar em direção ao glúteo. O cotovelo esquerdo pode ficar um pouquinho dobrado até para trazer mais essa intenção de puxar a sua
o seu pé esquerdo, né? De flexionar a perna esquerda. E aí, lentamente, você vai percebendo a perna esquerda puxar o seu braço para trás, o braço esquerdo para trás. O braço direito apoiado no chão empurra o chão para você poder levar a cabeça, tirar a parte alta do peito do chão. E por último, se você puder, cresça, né? Perna sobe, o joelho esquerdo sai do chão e você cria o meio arco. Essas geralmente são posturas que exigem uma respiração um pouco mais intensa, uma presença, né, na respiração. O ar que entra e sai pelas narinas, com mais presença, com mais profundidade. Retorne devagar. Descanse, observe. Quando você quiser, faça o arco completo, agora com as duas pernas. Flexione os dois joelhos, traga bem juntinho as pernas. Eu gosto sempre de manter os joelhos próximos para não sobrecarregar muito a articulação, tanto dos joelhos quanto da o coxo femoral, né? Mas se para você ficar mais fácil, se você quiser afastar um pouquinho os joelhos, não tem problema. Mas tente não afastar muito. Agora, antes de abrir no arco, né, a gente vai fazer essa mesma dinâmica que a gente fez no meio arco. Primeiro com a cabeça apoiada no chão, puxe com as duas mãos, os dois braços, os seus calcanhares em direção aos glúteos. E aí, quando você sentir que é o momento, vai construindo pouco a pouco, percebendo suas pernas puxando, os dois braços para trás, a cabeça se eleva, a parte alta do peito se eleva. E por último, se você puder, tente tirar os joelhos do chão, elevar um pouquinho os seus joelhos. É como se os dedos dos seus pés fossem em direção ao teto. Respire profundo na postura e retorne devagar. E a gente vai continuar descansando agora na postura da criança. Então, com a ajuda das mãos, empurre o seu tronco, leve os glúteos lá nos calcanhares, balança na postura da criança, a testa apoiada no chão. Você pode escolher a melhor forma, né? Ou pode ser uma mão sobre a outra, testa nas mãos, pode ser os braços estendidos à frente, os braços ao longo do corpo. O importante é que você mantenha o apoio da testa no chão ou nas mãos, né? Porque isso permite que você possa relaxar um pouco mais os músculos da face, o pescoço. Observe o contato do seu abdômen com as coxas e conforme você traz uma respiração mais profunda, perceba a sensação que fica nas costas, na região lombar ou na região um pouco mais alta, talvez, né? Desde a região lombar até o centro das costas. Perceba o movimento que acontece aí nessa região, nas costas, conforme você respira.
Vai subindo, desenrolando a coluna. A cabeça, ela sobe por último. Postura de Vajrasana, sentado sobre as pernas. Procure manter a coluna bem ereta, o peso do seu corpo em direção aos seus pés. E agora a gente vai apoiar as duas mãos no chão e colocar a pontinha dos dedos dos pés no chão. A gente tem feito essa postura quase que diariamente, né? Nas práticas, a gente tem feito bastante para alongar a planta dos pés e os dedos dos pés. Então, a gente vai incluir, geralmente, o dedinho, ele costuma sair, né? Ele costuma ficar para fora desse alongamento. Então, primeira coisa é colocar todos os seus dedos dos pés no chão, e aí você vai levar os seus glúteos apoiados lá nos calcanhares e vai incluir o seu dedinho pequenininho que sempre escapa. Então, inclui o seu dedinho e aí solte o peso. Tente encontrar essa posição do seu tronco ereto e soltar o peso do corpo lá na planta dos pés. Se fica muito difícil, muito desconfortável, pode ir um pouquinho à frente, apoiar a mão no chão. Mas a ideia aqui é que você consiga soltar o peso do corpo lá em direção aos seus pés e sentir todo esse alongamento aqui na planta dos pés. Se você puder, apoia as mãos nas coxas e movimente a cabeça para um lado, para o outro lado. Centralize. Só mais um pouquinho. Veja se você pode relaxar ainda mais a planta dos pés, os dedos do seu pé. Muito bom, tá ótimo. As mãos no chão, peito dos pés no chão e de novo a gente compensa com Vajrasana. Lentamente estenda as suas pernas à frente e pode aproveitar e soltar um pouquinho as pernas. Chacoalha, dá uma boa soltada para acomodar bem as articulações lá dos pés, dos joelhos, a coxa, quadril. Isso. E aí a gente vai juntar as duas pernas. E aqui a gente vai tentar encontrar uma postura ereta do tronco e a gente pode, se quiser, utilizar o apoio das mãos no chão. Se você percebe que fica difícil, né, de sustentar essa postura ereta com as mãos nas coxas, a gente pode vir aqui e apoiar as mãos no chão. E o apoio das mãos no chão vai ajudar você a crescer. Então, não só segure o seu tronco, empurre o tronco lá para frente, mas também cresça, né? A cabeça cresce lá para cima. Cresce, cresça bem com a cabeça. Um detalhe importante aqui, gente, as pernas bem juntinhas, tem uma tendência dos pés fazerem esse movimento, que vê se dá para ver, né? Então o pé ele gira para fora, ele faz isso, ó. Faz esse movimento de girar. Isso prejudica bastante o alongamento da musculatura posterior da coxa. Então a gente tenta trazer essa parte de fora dos pés, né, alinhada, como se tivesse uma parede mesmo. Ali os pés estivessem apoiados nessa parede. Então tente fazer esse movimento, aproximar os joelhos, seja com as mãos no chão ou as mãos nas coxas. Feche os olhos. Feche os olhos, observe quais são as partes do seu corpo que sustentam essa postura. Perceba que as pernas têm uma certa firmeza, né? Os joelhos estão ativos. As coxas estão ativas. O baixo ventre ativo, o abdômen está um pouco ativo. Agora, os seus ombros estão relaxados. Os músculos da face relaxados. A cabeça não fica nem lá para trás, nem para frente. Ela acompanha a linha da coluna.
E agora, na próxima exalação que você fizer, tente tirar todo o ar, levar a barriga lá para dentro. Então, uma vez que você fizer isso, você pode segurar 1 ou 2 segundos sem o ar e tentar fazer uma pequena inclinação à frente. Então, não é flexionar a coluna, né? O peito continua aberto. A gente faz o que a gente chama de flexão do quadril, né? Então, eu solto o ar, levo a barriga para dentro e tento inclinar um pouquinho o meu tronco à frente, ainda sem flexionar a coluna, tá? Peito aberto. Então, nem que seja 1 milímetro, né? Pode ser com a ajuda das mãos aqui também. Então, a gente solta o ar, leva a barriga lá para dentro, segura uns 2 segundos sem o ar e inclina um pouquinho mais. E até onde você consegue ir, com conforto. Repita isso algumas vezes, 3, talvez 4 vezes. E depois da terceira ou da quarta vez, quando você soltar o ar, você pode agora sim soltar o tronco à frente. Solte a cabeça, leve as mãos em direção aos pés. Levar as mãos em direção aos pés significa que as mãos podem tocar os pés, mas se não toca, não tem problema. Você pode segurar na panturrilha, segurar no joelho. Se precisar flexionar um pouquinho os joelhos, também não tem problema. Mas tente não afastar os joelhos para fora, tente deixar eles bem juntinhos. Lembre-se da planta dos pés, né, como se tivesse uma parede, né, mantendo esse apoio da planta dos pés, a parte externa dos pés, você puxa ela para fora, criando esse alinhamento. E agora sim, a gente vai permanecer um pouco mais de tempo nessa postura, 2 minutos e meio também. Então tente não forçar muito, reconheça o seu limite, pare um pouquinho antes e durante a permanência vai se acomodando, vai soltando, relaxando os ombros, relaxando os braços. Os braços não precisam ficar esticados. A gente pode flexionar um pouquinho os cotovelos. Desça com os ombros. As pernas, sim, continuam ativas, coxas ativas, joelho. Já passamos de 1 minuto, quase 1 minuto e meio. Por mais 30 segundos. E comece a retornar devagar, desenrolando a coluna. E aí, deite-se de costas. Lentamente, com a ajuda das mãos, vai se acomodando deitado, deitada. Então, hoje nós começamos a prática com um relaxamento.
E agora, no final da prática, também estamos fazendo um relaxamento. E a gente podia dizer que é a mesma postura que a gente está utilizando. Mesma postura, de certa forma, porque sim, o arquétipo dessa postura é o mesmo, mas a forma como ela se apresenta no seu corpo nesse momento, com certeza é diferente. Com certeza algo mudou do início dessa prática até agora. E talvez você consiga perceber. E eu vou dar algumas sugestões de lugares onde você pode observar essa diferença. Como nós fizemos no início, né, solte o peso do seu corpo no chão. Solte o peso das pernas, o peso dos braços. E tente reconhecer toda essa sensação de cada um dos apoios. E talvez você consiga perceber uma diferença que esteja relacionada, por exemplo, aos espaços internos. Como você sente esses espaços internos no corpo, comparado ao início da prática, mais ou menos espaço interno, mais apertado ou mais folgado, mais justo ou mais frouxo. Talvez você perceba na temperatura do corpo, mais quente ou mais frio. Lembre-se de aproveitar cada exalação para soltar, soltar, desfazer, entregar-se. Não é estranhe se a gente ficar um pouquinho mais de tempo do que nós ficamos no início, mas procure manter toda a sua atenção no contato do ar, quando entra e quando sai pelas narinas.
Continue relaxando. Faça uma inspiração profunda. E agora sim, fique à vontade para começar a movimentar o corpo lentamente, vai se espreguiçando. Quando você quiser, tem olhar um dos lados do corpo. Sempre bom antes de se sentar, né? Se virar para um dos lados para não forçar muito a coluna, principalmente a região lombar. E aí, com a ajuda das mãos você se senta. Se puder ainda com os olhos fechados, na postura sentada confortável. Eu queria propor da gente ficar só mais uns 3 minutinhos, já deu quase 9 horas, mas a gente só fazer mais um instante assim, o que a gente chama de meditação, né? Meditação a gente pode utilizar principalmente de duas formas, ou a técnica meditativa, ou o estado, né? Independente da técnica que a gente utiliza, a nossa intenção, nosso interesse, de alguma forma, é chegar nesse estado meditativo. Então, a gente vai, através de uma técnica bem simples, que vocês já conhecem, tentar aprofundar nesse estado meditativo. Então, você vai simplesmente observar a respiração acontecendo. Não precisa modificar o ritmo. A gente falou isso também ao longo do mês, né? É muito mais fácil você observar a respiração e mudar o ritmo. Agora, fica um pouco mais difícil quando a gente tenta observar a respiração natural sem mudar. É justamente isso que a gente quer fazer. E aí você vai fazer uma contagem de quantas respirações que você faz. Aliás, você vai fazer a contagem de 21 respirações, deixando a respiração acontecer livremente. Então, você inspira e na exalação você conta um. E inspira, na próxima exalação conta dois, até chegar em 21. Quando chegar no 21, traga as mãos unidas no centro do peito, para saber que vocês terminaram. Então, faça no seu tempo, sem pressa.
Você ainda não terminou, não se apresse. Fique à vontade se você quiser continuar nesta, utilizando essa técnica, essa prática que é muito especial, muito é, eficiente mesmo, né? Nesse sentido de trazer consciência. Fique à vontade se você quiser continuar. E a gente vai finalizar o nosso encontro de hoje com um mantra. Agradeço de coração a presença de vocês por mais essa prática, mais essa oportunidade. Shanti, Shanti, Shanti. Que as forças da luz assegurem a continuidade dos benefícios da nossa prática, hoje e sempre. Assim seja. Namastê, gratidão.